Você sabe qual é o melhor regime tributário para sua startup? Não? Então, se você ficar até o final do vídeo, eu vou te mostrar a diferença entre cada um deles e qual pode fazer mais sentido a depender do contexto da sua empresa. Então, vem comigo. Bom, a gente pode começar falando sobre o Simples Nacional. Geralmente, quando falamos sobre regime tributário, é um consenso geral que o Simples Nacional é a melhor opção. Afinal, ele tem alíquotas menores e um sistema um pouco mais simples de apuração. Mas nem sempre ele faz mais sentido para a sua empresa. Se nós pegarmos o caso de empresas de tecnologia, né, ou até mesmo de empresas de intermediação, nem sempre esse regime tributário faz tanto sentido. Isso porque você pode acabar caindo em um anexo, né, que é uma das categorias de tributação, que torne a sua carga tributária mais elevada. Ou seja, vou tentar trazer um exemplo um pouco mais prático. Serviços de licenciamento, né, como é o caso da disponibilização de softwares para terceiros, você acaba caindo nesse conceito do anexo 5 ou do fator R. Nesse caso, a depender da sua relação entre a folha de pagamentos e o faturamento da sua empresa, você pode acabar tendo uma carga tributária maior, o que não vai fazer tanto sentido para uma empresa que por muitas vezes sequer gera lucro. E nesse mesmo cenário, pode ser já que a opção pelo lucro real faça mais sentido, tendo em vista que é um regime que apura os seus tributos sobre o lucro com base no resultado contábil da sua empresa. Ou seja, o que de fato a sua empresa teve de lucro, não sobre o faturamento mensal, que é o total de vendas, como é o caso do Simples Nacional. Por isso que é interessante entender a fundo como que funciona cada um deles e quais podem ser as diferenças e como se enquadrar na sua empresa. Complementando isso, eu já vi casos, né, onde empresas que antigamente optavam pelo Simples Nacional e pagavam uma alíquota média de 15,5% pelo anexo 5, quando fizeram a mudança para o lucro real, acabaram pagando uma alíquota muito menor, em torno de 9 ou 10%. Isso porque atividades de tecnologia também apuram os impostos de PIS e COFINS de uma maneira diferente, ou seja, pelo regime cumulativo. Você tem alíquotas menores também sobre esse tipo de serviço, o que pode fazer muito sentido para a sua empresa. Bom, mas ainda falando sobre as vantagens do Simples Nacional, é possível mencionar também que ele possui uma vantagem muito grande em relação aos impostos sobre a folha da sua empresa. Por exemplo, ao invés de você pagar os 20% de INSS sobre a folha, nesse regime tributário você sofre uma desoneração, ou seja, esse imposto, ao invés de incidir diretamente sobre a sua folha, você acaba pagando sobre o faturamento da empresa, compondo o DAS, né, o Documento Único de Arrecadação do Simples Nacional. Ou seja, se a sua empresa tiver um volume muito alto com folha de pagamentos, pode ser que de fato o Simples faça mais sentido. Mas aí, nesse caso, já caberia uma análise tributária muito mais profunda para entender realmente os impactos em cada setor da sua empresa. Ainda falando sobre as vantagens do Simples Nacional, ele tem algo muito particular, que é uma diminuição no número de obrigações acessórias. Ou seja, a sua empresa não tem tantos registros para fazer mensalmente perante a Receita Federal. Isso também facilita um pouco no cotidiano, né? Você não precisa ter um controle tão minucioso sobre cada tipo de documentação. Ele é muito mais maleável nesse sentido. Resumindo, o Simples Nacional faz mais sentido para empresas no início de operação, né? Ou seja, que elas ainda não têm tantas pessoas envolvidas naquela operação para que consigam ter um controle administrativo, né, e financeiro maior. Só que, por outro lado, também, a depender do tipo de atividade que você presta, pode ser que um outro regime faça mais sentido, tendo em vista que o Simples, né, pode acabar prejudicando a tributação da empresa por enquadrar ela em um anexo com alíquotas superiores. Bom, vamos seguir agora para falar um pouquinho sobre o lucro presumido. Esse regime, teoricamente, fica no meio entre o Simples Nacional e o lucro real. Ou seja, ele não tem tantas exigências quanto o lucro real, mas também não é tão simples quanto o Simples Nacional. Os impostos sobre o lucro nesse regime tributário incidem sobre uma base de presunção. O que isso quer dizer? Bom, basicamente, sobre o seu faturamento total, você vai ter uma base que é considerada o lucro da sua empresa. Isso é estimado pelo governo. Então, você tem uma base de presunção fixa, né, a depender do tipo de atividade. Ou seja, prestações de serviços, né, que geralmente é o caso das startups, ficam com uma base de 32%. Então, sobre essa base, você vai ter as incidências dos impostos de IRPJ e de CSLL. Ou seja, ele acaba sendo um regime tributário muito atrativo para empresas com margens de lucro muito grandes, porque aí, nesse caso, você paga um imposto sobre uma base teoricamente menor do que o seu lucro. Não obstante, o lucro presumido faz muito sentido também para empresas com baixos custos operacionais, porque nesse regime você ainda não tem
os abatimentos, né, com aproveitamento de créditos, tanto de PIS e COFINS quanto na questão do IRPJ e do CSLL. Então, se sua empresa tem custos pequenos, geralmente ela tende a fazer mais sentido para o lucro presumido. Um outro fato interessante, né, que diferencia ele sobre os outros dois regimes é que o lucro presumido tem alíquotas fixas, ou seja, elas não mudam de acordo com o faturamento da empresa. Por outro lado, esse regime tributário já tem uma tributação maior sobre a folha do que o Simples Nacional. No caso, ele não sofre essa desoneração, ou seja, você deixar de pagar os impostos sobre a folha. Então, quando a gente fala de INSS patronal, você acaba pagando os 20% cheios sobre a sua folha de pagamento. Bom, e para fechar, vamos falar um pouquinho sobre o lucro real, que geralmente traz muito medo, né? Porque as pessoas pensam que é um regime muito complicado e para empresas enormes, mas nem sempre é o caso. O lucro real já exige uma organização financeira e administrativa muito maior. Isso por quê? Você é muito penalizado, né, pela ausência de documentações fiscais, né, para incorporarem os demonstrativos contábeis. Vale a pena complementar que empresas, né, que têm uma margem de lucro menor geralmente tendem mais a ser do lucro real. Isso porque, né, se ela tiver um lucro, né, inferior àquele previsto pelas presunções do lucro presumido, ela vai estar tendo uma vantagem, né, pagando um valor menor no lucro real, mesmo que ela não tenha necessariamente, né, um prejuízo operacional. Também vale a pena mencionar que no lucro real você tem a previsão de aproveitamento de crédito e alguns tributos, como é o caso da PIS e da COFINS, né, no regime não cumulativo, e do IRPJ e do CSLL, né, para determinar o lucro operacional da empresa. Ou seja, tende a ser um regime muito mais justo, né? Você tem essa previsão de abater do seu imposto final, né, o que você tiver de aquisição inerente à sua operação. Concluindo tudo isso que foi falado anteriormente, é muito importante que você conte sempre com o apoio de uma assessoria especializada, né, nesse tipo de análise tributária. Nós da CIOS somos especialistas em empresas, né, de tecnologia e startups. Então, caso você tenha interesse, né, nós deixamos os dados para contato aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção, espero te ver em um próximo vídeo aqui na CIOS. Se você gostou, se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Obrigado! Geralmente a presunção é mas aí... Bom, agora vamos... O lucro... Vamos tentar de novo. Bora. Não! Ah, já tá indo? Falou.